aqui na nossa igreja. Confesso que sou bastante ausente por causa de viagem, pregações. Infelizmente, quando eu vim para a Advec, ou felizmente, a agenda já estava bastante apertada, e aí eu fico um pouco em falta aqui na nossa igreja, mas quando dá, sempre estou em contato com o nosso pastor e tento estar presente assim que possível, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus pela vida do nosso pastor, dos nossos pastores, né? Pastor Bruno e a sua esposa, sua família, e vamos meditar na palavra de Deus. Quantos querem ouvir, diga amém. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Eu queria trazer um outro pensamento, mas eu vou ser o mais devocional possível aqui esta noite. Espero sinceramente que Deus fale ao seu coração. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Apocalipse 1, versículo 8 e o versículo de número 9. Também quero aqui, né, já falei com ele no particular, mas parabenizar o pastor Clebson pelo filho. Não sei se é filho ou se é filha. Hã? Rapaz, olha o tiro no pé. Olha o tiro no pé. Tá? Que venha com muita saúde. Parabéns pela gestação, tá? Eu estou tentando dar o golpe, mas não está dando certo, não. Tá bom? Apocalipse 1, versículo 8 e 9. Os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Irmãos, durante esse tempo que tenho pregado a palavra de Deus, não são muitos anos, são aproximadamente 17 anos, tendo essa possibilidade, esse privilégio de exercer essa vocação. E quando eu digo que são poucos anos, digo em referência, né, a outros pregadores, amigos meus, que pregam muito mais tempo. São poucos anos, né, em média, para um pastor, mas eu tenho tido algumas experiências e tenho percebido que, assim como em qualquer outro local, onde você exerce uma função, trabalhista ou não, cria-se rótulos. É normal. E quando eu digo rótulos, eu não digo de uma forma pejorativa, muito pelo contrário. Todas as vezes que você exerce alguma coisa, e isso que você exerce tem um sentido mais agudo, toca em pessoas, é natural que, em cima desta característica aguda, as pessoas criem rótulos. E na igreja evangélica não foge este entendimento, principalmente no nosso meio, chamado de pentecostal. Então, nós temos uma proliferação, graças a Deus, de pregadores, de todo tipo de vocação. E é natural que as pessoas comecem a criar rótulos. Não significa que eles não sejam capazes de falar de assuntos diversos, mas que acabam sempre tendo uma característica mais decisiva. Por exemplo, tem pessoas que são muito boas, têm uma facilidade muito grande de falar sobre famílias. Falam sobre outros assuntos, mas quando falam de família, têm uma graça especial para tratar do assunto. Existem pessoas que falam muito bem sobre libertação. Tenho amigos meus que são especialistas aqui em Apocalipse, outros são doutores em Novo Testamento. Então, são pessoas que falam sobre todo o texto bíblico possível, mas que uma característica acaba ressaltando. E eu acabei, de alguma maneira, e não intencional, muito pelo contrário, sendo rotulado de alguém capaz de responder algumas perguntas. Acho que talvez até porque já comecei desde cedo a pregar em escolas bíblicas mais. Prego em todo tipo de evento, mas acabei por sei lá, característica de mensagem, algo do tipo, sendo mais procurado por irmãos para responder perguntas, diferente da minha mãe, por exemplo, que é uma mulher aí chamada do manto, né? Então, do manto. Então, minha mãe, ela é mais voltada para a libertação. Então, pouquíssimas vezes, pastor Clebson, alguém me para pedir oração. Pastor, preciso de oração. Vamos procurar a irmã Miriam. Onde está sua mãe? A pessoa logo pergunta assim. Comigo é mais pergunta teológica, filosófica, algo do tipo. Claro, eu não tenho capacidade nem destreza para responder boa parte dessas perguntas de bate-pronto, mas sempre me esforço, sempre sou curioso, sempre fui um pouco voltado ao estudo, gosto dessa área
e percebo que as pessoas me procuram para isto. Então, nesses anos, aí de 17 anos que tenho, existem alguns tipos de perguntas que são mais frequentes do que outras. E eu acabei me dando essa liberdade de dividir as perguntas em 2 grandes grupos. Quantos grupos, irmãos? 2. Perguntas que são coletivas e perguntas que são subjetivas. E aí o substantivo deixa muito claro, não é? Perguntas subjetivas são perguntas ou reflexões que a pessoa faz mediante o contexto de vida que ela está inserida. Então, alguma pessoa está passando por problemas, questões teológicas, questões de crise existenciais, questões filosóficas, questões de crer ou não em determinado texto ou doutrina. E aí, ela, perante a vida, o momento de vida que ela está passando, ela traz um questionamento. Só que existem perguntas que, por mais que cada um aqui tenha a sua vida, a sua casa, a sua rotina, esteja inserido em um contexto diferente, existem perguntas de uma forma surpreendente, são coletivas. Então, cada um irá para a sua casa, enfrentará os seus dilemas, desfrutará das suas delícias, mas perguntas que são coletivas, que recaem na boca de quem mora no Rio, de quem mora em São Paulo, de quem mora em outro país, e que perturba a humanidade desde os seus primórdios. E dentre essas perguntas, existe uma que é muito frequente e que, olha, para não falar que mensalmente, ela chegaria até a ser de semana. Ela fica sempre batendo na minha porta pela boca de alguém. E a pergunta é, por que a vida é tão injusta? Talvez você que esteja aqui me ouvindo, quer seja pela internet ou aqui na nave da igreja, já se fez essa pergunta. Por que a vida é tão injusta? Porque parece que a vida dificulta as coisas para quem é justo e facilita a coisa para quem é injusto. Porque aquele que se esforça para fazer o que é correto parece ter um atraso, quando aquele que sempre está tomando caminhos tortuosos parece galgar a vitória, o êxito, de uma maneira mais fácil. Olha, se você já fez essa pergunta, não é uma pergunta nova, não é uma pergunta que só você faça, muito pelo contrário. Isso perturba, por exemplo, nós temos registro do período dos gregos. Um certo momento, um determinado filósofo, que me foge o nome, falava que a justiça é virtude, e, naturalmente, a injustiça não seria a virtude. Mas um dos seus alunos interrogou o professor de filosofia e disse para ele, não concordo, porque eu não vejo nenhum benefício que a justiça, enquanto virtude, gere na vida de quem trilha esse caminho. Todos os que caminham para a injustiça trilham a prosperidade ou alcançam o êxito de forma mais fácil. E aí cria-se uma grande tese acerca da justiça como virtude. Nós temos, por exemplo, um texto bíblico, Asaf, que em determinado momento, percebendo que os ímpios tinham uma vida mais próspera do que as dos justos, ele chega a descrever, e os meus pés quase vacilaram da casa do Senhor por observar a prosperidade do justo. E aí o seu coração só se acalma quando ele entra nos átrios ou no templo de Deus, e ele mesmo expressa, mas quando eu vi qual era o final do ímpio e qual era o final do justo, tudo voltou ao seu determinado equilíbrio. Mas então, é uma pergunta que perturba tanto os gregos, quanto os judeus, quanto os brasileiros, quanto o tempo dos primórdios, como na modernidade, como na atualidade, e assim sucessivamente. E o que eu vou dizer aqui para você agora vai lhe causar um certo desconforto, mas eu preciso ser verdadeiro, porque nós estamos aqui na igreja, pregar não é uma brincadeira, e eu preciso ser sensato de início, mas prometo que, se for assim, pela graça do Espírito de Deus, nós resolveremos esse desconforto. Qual é o desconforto? A vida é injusta. Querendo ou não, a vida, melhor dizendo, terá sempre a tendência de ser injusta. Essa seria a expressão correta. Queira você ou não, a vida sempre terá a tendência de ser injusta. Pastor Carlos, por que a vida sempre terá a tendência de ser injusta, né? E friso isso, tendência. Já na sua própria figura, que personifica a justiça. Eu lembro que, quando eu cursava Direito, havia um professor de Sociologia que eu gostava muito e que se dizia ateu. Mas, como ele sabia que eu era um crente, um cristão, a gente trocava figurinha nos intervalos. Ele perguntava sobre teologia, eu perguntava sobre sociologia. Em um desses diálogos que nós estávamos tendo, eu disse para ele, olha, eu não concordo muito com a figura da justiça, porque ele disse, bom, a figura da justiça faz todo sentido. É uma mulher com os olhos vendados sobre o lema de que ela deve ser cega para julgar todos de forma igual, sem distinção entre negros, brancos, melhor dizendo, né, raça, etnia, classe e etc. Eu disse, olha, eu não concordo, porque a prova da justiça é o flagrante.
E a ação da justiça é equidade. Então, a justiça só é justa quando delibera as partes aquilo que cada parte tem por direito. Sendo a prova mais fria da justiça o flagrante, uma justiça cega não consegue ver os fatos que estão diante dela. E ela será dada a persuasão de 2 advogados. Então, vence quem é mais contundente, não sempre vence aquele que está com a razão. Então, vira e mexe, o sistema judiciário ele sofre problemas, porque aquele que está certo acaba sendo punido ou lesado, e aquele que não está certo acaba sendo beneficiado. Existe um caso de um determinado advogado que defendeu um rapaz acusado de pedofilia. Ele mesmo confessou que não defende esse tipo de causa. Mas, quando você entra na faculdade de Direito, a primeira coisa que você aprende é que a justiça não tem emoção, não é emotiva. Então, se você quer ser um grande advogado, você não pode ser o chamado coração mole. E aí foi um pedido de um grande empresário, que era cliente dele há muitos anos, e o filho dele estava sendo apontado como um determinado pedófilo. Olha, se você quer vencer uma causa na justiça, você nunca pode mentir para o seu advogado. Você não pode mentir para ele. E aí ele chamou o rapaz de canto, deu uma prensa no rapaz, e o rapaz confessou que abusava do sobrinho dos 6 anos aos 8 anos de idade. E aí ele defendeu, e quando chegou na hora do julgamento, ele lendo ali as acusações, a prova, etc., a promotoria esqueceu de colher a prova material no reto do garoto, não é? E aí, quando ele achou essa brecha, ele bateu nisso, não se sustentou o argumento da promotoria, e ele venceu a causa. O pedófilo ficou solto, a criança traumatizada, e a família destruída, porque a justiça da terra, ela tem a tendência de ser falha, porque cegaram os olhos da justiça. Só há um tribunal cujo juiz não erra na sua deliberação, porque o texto sagrado diz que nesse verdadeiro Supremo Tribunal, o juiz não está com os olhos vendados, muito pelo contrário, o texto sagrado diz: para onde fugirei do seu flagrante? Se eu subir, lá está, se eu descer, lá está. E eu tenho uma palavra ainda nessa introdução para dizer para você: se a justiça dos homens falharem, a de Deus jamais falhará, para a glória do seu santo e bendito nome. Porém, infelizmente, quero frisar aqui, deixar muito claro, não é um desabafo, nem uma crítica, mas é algo sincero, já previsto pelo apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola a Timóteo, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, em que os homens não suportariam a sã doutrina, mas voltaria-se para uma variedade de mestres, correndo só atrás daquilo que lhe traz comichão aos ouvidos, que lhes despertam desejos. Infelizmente, pregar trouxe para nós o chamado triunfalismo excessivo, aonde as mensagens só consolam e não apenas alertam também, não edificam, não têm o caráter que nós aprendemos ser tríplice. E eu tenho que dizer algo: nós aprendemos uma lei inquebrável, e que de fato é inquebrável, mas leva um tempo para colher ela. E qual é essa lei? Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E mediante esta lei da vida e bíblica, de que tudo que o homem planta, naturalmente ele colhe, às vezes você fica se perguntando, e aí traz a indagação da justiça da vida. Por que eu planto tanta bondade e colho tanta falsidade? Por que eu colho tanto amor, planto tanto amor e nem sempre colho amor? Por que eu sou amigo das pessoas e quando eu careço de um abraço, às vezes me falta um abraço? Por que eu sou tão presente para a minha família e quando eu preciso que sejam presentes, às vezes eles não são presentes? E mediante isto, vem trazendo um certo desconforto à nossa alma. E no Novo Testamento, abaixo de Cristo, que eu vou dizer aqui, você pode sentir a vontade de discordar, porque é uma interpretação. Então, num conceito subjetivo, eu digo para os irmãos, no Novo Testamento eu não conheço alguém abaixo de Cristo mais injustiçado do que João. Porque, repetir para você, depois de Cristo, no Novo Testamento, os personagens que nós temos, para mim, pastor Carlos Júnior, o apóstolo João, talvez seja o personagem, a pessoa mais injustiçada. Por que você diz isto? Pela lei da semeadura. Olha o currículo desse camarada aqui. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. Amém. Vamos lá? Olha o currículo de João. Olha a semeadura de João. Primeiro, nós chamamos João do apóstolo do amor, correto? Só que esse emprego, esse adjetivo dado a João, nem sempre lhe coube. Porque, segundo os relatos do Novo Testamento, nos relatos do Novo Testamento, nós temos no mínimo 3 repreensões dadas a João. Em uma dessas 3 repreensões, de forma surpreendente, o apóstolo do amor está olhando a Cristo e está dizendo: quer que roguemos a Deus que mande fogo do céu
para consumir samaritano. Olha, eu desconfio que quem ame de verdade não quer ver seu outro torrado por fogo divino. Então, João nem sempre foi alguém amoroso, mas aí está a beleza do Evangelho. Há uma diferença entre você vir à igreja e entre você ser a igreja. E aí diz Paulo em Gálatas capítulo 5, que existe um fruto do Espírito no singular. E este fruto chamado amor tem 9 vitaminas. E dentre essas vitaminas, naturalmente, domínio próprio, mansidão. E aquele que outrora queria que fogo do céu descesse para matar samaritano, está abdicando do seu exercício apostólico, sumindo praticamente de Atos dos Apóstolos, para cuidar de Maria, mãe de Cristo, na sua viuvez. E só depois do falecimento da irmã Maria é que João passa a exercer o seu apostolado. E vou te dizer mais, existe uma informação extra-bíblica de um livro muito conhecido, usado em academia teológica, chamado História Eclesiástica. O nome do autor é Eusébio de Cesareia, e ele relata que, segundo Clemente, João, já com os cabelos brancos, ganhou um jovem para Cristo. E esse jovem desviando-se do Evangelho, mas João, percebendo que esse jovem tinha um futuro potencial de ser um pastor das igrejas, ele queria achar o garoto novamente. Eu não me lembro se ele estava num cais, num porto, algo do tipo, mas esse rapaz virou um bandido. E João, vendo esse rapaz, ou sabendo do seu paradeiro, vai ao encontro do moço. O moço, vendo João se aproximando, foge desesperadamente de João, por vergonha do seu estado pecaminoso, e João, já com os cabelos brancos, corre pelas ruas da cidade, pedindo que o garoto parasse de correr. O garoto, convencido por João, para de correr. O apóstolo o abraça e solta essa frase: porque foges de mim? Se Deus não desiste do homem, quem sou eu para desistir de você? Então, alguém que tem um temperamento controlado, cuida da viúva, corre atrás do perdido, é um dos principais, fundadores da igreja de Éfeso. E digo mais, diferente do apóstolo Paulo, muito zeloso, e que o mesmo reconhece que era muito duro, João, vendo a igreja abraçando uma heresia chamada de gnosticismo, doutrina a igreja acerca do pecado, mas com mansidão, dizendo, capítulo 2, versículo 1 da sua primeira epístola: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, não vá embora da Advec. Se você pecar, não vá embora da igreja. Tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que perdoa de todo pecado. João disciplina com amor, e outra, supostamente, é um dos mais íntimos, ao ponto de reclinar a cabeça no peito do mestre e ouvir os seus batimentos cardíacos. João plantou muito, plantou bondade, cuidou de viúva, correu atrás de perdido, temperamento controlado ou dominado pelo Espírito Santo, íntimo de Cristo, amigo do mesmo, ou nos 3 mais achegados, ao ponto de reclinar a cabeça no peito do mestre e ouvir os seus batimentos cardíacos, fundador de igreja, disciplinador com amor, vida brilhante. E sabe o que a vida deu para alguém nesse nível, de alguém desse currículo? Uma passagem só de ida para uma ilha chamada Patmos. Vou repetir e eu quero que você grave no coração. Alguém do nível de João recebeu da vida uma passagem só de ida para uma ilha chamada Patmos. Pastor Carlos, por que não de volta? Porque a ilha de Patmos, ela fica de cerca de 19 quilômetros do mar Egeu, e no tempo do Novo Testamento era um sistema prisional por exílio. Não tinha-se visita. Alguns textos históricos dizem que os romanos levavam comida quando o bem dava na telha, e quem ia para Patmos, no tempo do apóstolo João, não retornava de lá. Ou seja, passagem só de ida. Quem vai para Patmos não retorna. O que significa Patmos, pastor? Infelizmente, nós não temos nenhuma tradução correta. O que se apelidou em Patmos é a Ilha da Tristeza. O que eu vou dizer aqui parece forçado, mas conhecimento não ocupa espaço. Alguns dizem que se tirássemos uma foto de satélite, o formato geográfico da ilha de Patmos lembra ou remete a uma lágrima. Se remete ou não a uma lágrima, nós não podemos afirmar, mas eu posso te garantir: quem está em Patmos não está nada confortável. Está sentenciado a morrer isolado e na tristeza. É isto que a vida está dizendo para João. Plantou muito, mas não tem volta. Vai morrer na tristeza. Plantou amor, mas não vai ter volta. Para o céu você vai, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a vida aqui em Nova Iguaçu, esquece, queridão, é passagem só de ida. Não tem mais volta. É só olhar a estatística, João. Quem pisa em Patmos não volta. E por que você vai voltar? Quem vive o problema que você está passando, de forma estatística, não consegue sair dela. Está vendo, irmãos? Olha, eu não sou nada mal educado, ok? Tenho pavor de pregador grosseiro
ou de falar alguma coisa que pareça ser grosseiro, mas eu preciso ser verdadeiro. Quem ainda quer me ouvir, diga amém, por favor, irmãos. E o que você quer dizer, Carlos? Olha, se você está aqui esta noite, desconfortável, porque alguém, sabe-se lá quem, lhe deu uma palavra que feriu o seu coração e por isso você quer desistir da sua vida, perdoe-me, irmão, você não está preparado para viver, porque a palavra do homem é como palha carregada pelo vento. O que o homem diz não se materializa, pois a última palavra ainda sai da boca de Deus. Talvez o maior desconforto da vida não é quando alguém, sabe-se lá quem, disse alguma coisa que te feriu. O desconforto da vida é quando a vida lhe apresenta um paradoxo. E qual é o paradoxo? A vida é muda e grita. Como é que a vida pode ser muda e gritar ao mesmo tempo? Ela não lhe fala por parábolas, mas ela te fala por cenário. E qual é o cenário? Quantos anos de campanha pela tua família? Ah, pastor, 3 anos. A vida te diz, e aí, sua família melhorou? Não, quanto mais eu oro, um come na mesa, outro come no quarto, não tem hora para nada, ninguém se respeita. Pois é, agradeça a Deus pela salvação. Tua família não tem conserto, passagem só de ida. Quanto tempo que você grita o nome do seu filho? Ah, sei lá, já perdi as contas. Depois que ele ficou adolescente, perdi a mão. É um bom filho, mas não quer saber de Cristo. Pois é, agradeça a Deus pela sua salvação, mas seu filho e sua filha não têm passagem de volta. É só passagem de vida. Será um bom filho, mas para o céu ele não irá. Quanto tempo você ora que você tem de formado na faculdade? Ah, meu sonho era exercer aquilo que eu estudei, penei, meus pais, olha, suaram para pagar. E aí? Olha, eu me formei, agradeça a Deus pelo trabalho que tenho, vida, mas não é a área que eu me formei. Me formei há 5 anos atrás, mas não consigo achar nada que eu possa trabalhar. Pois é, agregou conhecimento, mas não vai exercer. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, mas é passagem de ida, não tem volta. Seu casamento não tem conserto. Estatística, quem passa pelo que você está passando é divórcio na certa, falta de respeito na certa. Então, querido, passagem só de ida, não tem volta para você. A vida tem essa arrogância, pastor Cleves. Ela quer colocar a nós, goela abaixo, aquilo que supostamente ela quer nos oferecer por essa colheita. Mas a vida é só primeira instância. O Supremo Tribunal ainda está com as portas abertas. Alguém está comigo? Diga glória a Deus, por favor. Então, todo mundo tem direito à defesa. Lembrando a você que a justiça precisa ser provocada. Todo mundo pode ser processado, mas cabe a quem está acusando provar a coisa. Então, João precisa de um bom advogado. E lá vai o advogado de João visitá-lo no seu sistema prisional. Não é mais um homem de Nazaré. Agora o advogado está bem vestido. Seus pés são como de latão reluzente, seus olhos são como chamas de fogo, seu rosto brilha mais do que o sol. E ele diz para João, por que a vida está lhe tratando desta forma? Por que você está sentenciado a morrer aqui? E ele diz no verso 9, não sei, eu fui irmão, companheiro, no sofrimento, no reino, na perseverança, e fui entregue aqui. Ele disse, então fique tranquilo, se você não plantou nada, porque se você plantou, você vai colher. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você está vivendo bem, em retidão, e a vida está lhe tratando assim, fique tranquilo. Eu tenho a brecha na lei, João, que vai te soltar da onde a vida disse que você não sairia. Qual é a brecha na lei? Se a estatística diz que quem passa pelo que eu estou passando não tem volta, por que eu não devo desistir? Simples, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ah, pastor Carlos, você está há quase 20 minutos dizendo que a vida tem tendência de ser injusta, que existem estatísticas da vida que naturalmente as pessoas não conseguem retornar, e você diz para eu ficar tranquilo nessa noite de quarta-feira, ir embora para casa regozijante, porque ele é a primeira letra do alfabeto grego, e a última letra do alfabeto grego vai depender do ponto de vista. Existe uma tradução da Bíblia Sagrada chamada de Brit Hadashah. Brit é aliança, Hadashah é nova. Então, a nova aliança, porque Ra seria uma preposição. Então, seria nova aliança. Nessa nova aliança, uma Bíblia publicada pela editora Vida, escrita por David Stern, troca-se a palavra entre alfa e ômega para Aleph Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Redobre a sua atenção aqui. Por que redobrar a atenção, pastor? Porque nesse texto, do hebraico para o português, existe um acréscimo no versículo 9. Qual é o acréscimo? Eu estava exilado na ilha chamada Patmos. A palavra exílio no hebraico não tem a primeira letra. Vou repetir. A palavra exílio não tem a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela não tem Aleph. E a palavra é golá. Golá é exílio no hebraico.
Agora, se você reescrever a palavra Golá, inserindo a primeira letra, não no início, nem no término, mas no meio da palavra, fendendo o exílio, rachando o exílio, encaixando a primeira letra que Cristo diz, eu sou a primeira. Quando você coloca o Aleph no meio da palavra Golá, muda a fonética e muda o sentido. Além de Geolá, porque o Aleph dará esse som, Geolá, a palavra exílio, torna-se redenção. O que Cristo está dizendo para João? Quem é a vida e os seus problemas para determinar quando você começa ou para de orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelos seus objetivos. João, quando eu chego na vida de alguém, o exílio é obrigado a virar redenção para a glória do meu nome. Irmãos, escute isso que eu quero lhe dizer. O problema é que nós aprendemos a viver errado. Nós aprendemos a viver errado. Nós não podemos viver como Nova Iguaçu vive. Nós não somos de Nova Iguaçu. Nós moramos em Nova Iguaçu. Nós não pertencemos a Nova Iguaçu. Nosso reino não é daqui. Nosso rei não é daqui. Nosso jeito de vida não é daqui. E diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Vem pelo onde, irmãos? Ouvir. Então o crente não enxerga com os olhos, o crente enxerga com os ouvidos. Crente não enxerga com os olhos, crente enxerga com os ouvidos. Então, para você viver bem, você precisa arrancar os olhos do rosto e encaixar nos ouvidos. Para você viver bem, arranque os olhos do rosto e coloque nos ouvidos. Por que colocar nos ouvidos? Bom, vou citar texto áureo, e que até foi pregado pelo pastor Bruno na segunda-feira. Ele pega Ezequiel pelo Espírito, o vale não existe de forma física, e diz: o que você vê? Ele diz: vejo um vale com ossos sequíssimos. A palavra sequíssimo é um superlativo. Então ele está dizendo assim, ó, a morte está aqui, depois da morte segue-se o juízo. É passagem só de ida, não tem volta. Aí Deus pergunta para Ezequiel: poderia este vale, esses ossos, voltarem à vida? Ezequiel diz: tu o sabes. O que Ezequiel está dizendo? Acabei de tirar os olhos do rosto e encaixar nos ouvidos. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: eu não confio no que vejo, eu confio no que ouço. Se o Senhor me disser que esse teto da cor branca é preto, pode Nova Iguaçu inteiro dizer, é branco, eu vou dizer, é preto. Se o Senhor disser que esse púlpito de acrílico é de madeira, eu vou dizer, é madeira e não é acrílico. Aí Deus diz: já que você acredita no que ouve de mim e não naquilo que você está vendo na vida, abre a boca. Olha aí, alguém já está entendendo, já está glorificando. E profetiza. Ezequiel pega o alvará e diz assim, ó, a ordem de despejo foi dada pelo tribunal e o Supremo Tribunal de Verdade. Então assim diz o Senhor: ossos secos, ouve, não a palavra minha, mas a palavra dele. Meu olho diz morte, mas meus ouvidos dizem vida. Quando Ezequiel profetiza, ele diz: veio um grande rebuliço, um estalo, e cada osso foi ligando ao seu osso, e tudo se tornou vida. Irmãos, eu não sou da área da saúde, minha esposa é, mas eu sei que dentro do osso nós temos a medula óssea, que geram 3 substâncias: leucócitos, plaquetas e hemácias, geradores de sangue. Então as hemácias, geradores de glóbulos vermelhos, leucócitos, geradores de glóbulos brancos. Então o princípio de vida está dentro do osso. Por fora a morte, por dentro vida. Por fora a morte, por dentro vida. Será que é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: pois o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. Nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e corpo é só a bainha, é só aonde está a espada chamada alma e espírito. A alma, sede das minhas emoções, do meu eu e do meu intelecto. E o espírito, consciência, intuição e percepção da glória de Deus. Então, espírito, consciência, a alma e emoção. Espírito, consciência, a alma e emoção. Quem é desequilibrado, deixa a alma abraçar o espírito. Quem é equilibrado, deixa o Espírito abraçar a alma. O problema é que o homem sem o Espírito de Deus não tem consciência de quem é. Então, por isso, que quem não tem um advogado chamado Jesus, enxerga com os olhos, não enxerga com os ouvidos. Na primeira situação que a vida lhe traz de dificuldade, ele baixa a guarda, ele desiste da vida, ele não quer mais lutar. Mas para quem está com os olhos encaixados nos ouvidos, o Espírito encaixa na consciência e começa a dizer para a alma: não se abata mais, você é filho de Deus e para Deus não há impossível. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Não baixe a sua mão. Não é você que vai embora de casa, é esse Satanás que vai bater em retirada. Não é você que vai desistir da vida, é que a partir de hoje, e não passará de hoje, a vida dará um jeito
feito, mas o Supremo Tribunal, aonde o nosso Deus é juiz por excelência, está decretando vitória ao seu favor. Só quem acredita que Deus pode mudar o quadro da vida de alguém, um minuto de glória, se você sabe adorar a Deus. Eu espero você adorar. Um minuto de glória. Só quem tem os olhos nos ouvidos. Só quem tem os olhos nos ouvidos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me ajude a pregar em nome de Jesus, porque essa pessoa precisa ouvir isto. Coloque a mão no ombro desse crente. Agora, no ombro, coloque no ombro. Não seja educado, chacoalhe para perturbar. Chacoalhe, diga para ele: está desistindo por quê? Está com a guarda baixa por quê? Está parando de dormir por quê? Você quer parar por quê? Você quer chutar o balde por quê? Essa é a última palavra. Você não está recebendo não. Só quem vai lutar ainda. Dá um pulo dessa cadeira, uma agachada de glória. Só quem tem os olhos encaixados nos ouvidos. Aleluia! 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 Eu estou sentindo uma presença do Espírito Santo, você pode sentir. Com licença, irmãos. A beleza de você ler a Bíblia não é passar os olhos. Medite, irmão. Não tenha pressa. Não tenha pressa. E quando você começa a meditar, você vai sofrer. Qualquer crente sofre isto. Qualquer crente. Processo de iluminação. O que é isso, pastor? O Espírito de Deus torna os textos vivos. Ele tira as escamas dos seus olhos. E você começa a enxergar coisas. E o seu coração começa a falar coisas que você não tinha visto, mesmo em textos que você já havia lido. E um dos personagens que me encantam muito, olha, eu sou suspeito porque no Antigo Testamento, o que eu mais gosto é Isaías e Ezequiel. Mas Abacuque é fenomenal. Você não quer ouvir mais não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Porque Abacuque, eu pareço muito com Abacuque. Porque eu acho que quem acaba estudando muito tem a tendência de ser cético, não incrédulo. O cético pergunta. Então, o cético não sai, ele é meio Natanael. Eu vi Jesus. Eu também quero ver. E tocar na ferida. Então, ele duvida. E é o problema de Abacuque. Qual é o problema de Abacuque? Injustiça. Ele diz: até quando o ímpio vai mandar no justo? Essa é a crítica de Abacuque. Por que eu faço tudo certinho e a vida dos... Por quê? Porque o impressionante é que Deus responde. Deus não só ouve, Ele responde. Então Ele vai lá e fala para Abacuque: quem disse, estou contextualizando, quem disse que eu não estou vendo? Eu não só estou vendo, como vou resolver o problema. Eu vou levantar os caldeus, Babilônia, e vou resolver esse problema. Aí Abacuque quer ensinar Deus a trabalhar. Aqui não tem ninguém assim, só na Nicarágua. Aí Abacuque diz assim, ele diz: Senhor, mas nós em pecado somos mais santos do que eles. Você vê o nível da Babilônia. O que ele está dizendo? Você vai pegar pano de engraxate para enxugar prato. Aí Deus percebe que o problema de Abacuque não é resposta, é crise na fé. Aí Deus diz: eu não vou ficar batendo boca com quem é menor do que eu. Então eu vou te dar um conselho. O justo viverá pela fé. Pastor, o que é fé? Fé não é apenas você orar e um paralítico levantar. Isso é dom. Isso é dom. O que é fé? Que vem da palavra em hebraico emuná. É um ato de fidelidade. Fé é quando Nova Iguaçu grita o contrário e você permanece crendo. Por isso Abraão é o pai. É crer, mesmo quando tudo está contrário.
Quando Abacuque ouve o conselho, aí ele tira os olhos da cara, enfia nos ouvidos e começa a cantar. O cântico não é dele, mas presta atenção na letra do hino. Ele olha para a Babilônia e diz: agora pode vir. Pode vir. Porque os meus pés são como o da corça. Corça é um animal rápido, que pisa com firmeza, não escorrega. Então ele está dizendo assim, ó, agora eu não escorrego mais, porque a fé me deu firmeza. Tanta firmeza que ele diz: pode vir, pois ainda que a figueira não floresça. Você está sentindo a presença que eu estou sentindo do Espírito de Deus? Não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. Ainda que sumam vacas e ovelhas, sabe o que ele está dizendo? Vem, Babilônia, e leva tudo que é básico para eu sobreviver. Vem, Babilônia, porque ainda que tudo que é material vai embora, ainda que eu pise no vale de ossos secos, eu ouvi e entendi que quem falou não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí ele solta para a crise. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei. A palavra exultar no hebraico vem do vocábulo gul. Gul significa rodopiar, influenciado por uma forte emoção. Deixa eu dizer algo aqui, irmão. Eu não sou de rodar, mas eu gosto de ver os irmãos rodando. E deixa eu lhe dizer algo. No texto, não é rodar no espírito, é na emoção, rodopiar. Como é que ele está alegre se está perdendo oliveira, está perdendo videira, está perdendo tudo, mas ele está rodando? Ele não está rodando pelo que está acontecendo agora, mas ele está rodando confiante no que Deus fará daqui a... só 2 deram glória a Deus, só 2. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer algo aqui. Você é muito esquisito, me perdoe, você é muito esquisito. Quando eu olho para a Advec Posse, eu vejo um monte de ponto de interrogação com perna. Por que com perna? Porque quem olha para você... Olha, quem conhece a sua vida, muita gente aqui está bem, outros aqui estão mal. Então alguém poderia dizer: olha, eu acho você muito estranho, porque era para você estar depressivo, angustiado, era para você estar em casa, dando soco no volante, xingando o travesseiro, praguejando, lavando louça. Era assim para estar a tua vida, porque no primeiro problema que você tinha antes de Deus, era cachaça, maconha, cocaína, noitada, você ia para a sujeira. Agora, não sei o que acontece, que mesmo neste vale, 20 horas toda quarta-feira, você vai com a Bíblia debaixo do braço. Alguém já está entendendo onde isso vai dar? Para glorificar a Deus. Não é que as pessoas te perseguem, elas só não te entendem. E não vou entender que quem grita de glória a Deus agora, não está glorificando pelo cenário presente, mas confiando na promessa. Levante as duas mãos assim, ó, as duas. Saia daqui, pela fé, manda fazer um cartaz para você publicar lá no Instagram e no Facebook, convidando o povo para o culto de ação de graças que você vai dar, porque antes que 2022, desde 2023, você cantará o hino da vitória. Só quem recebe, fecha a palma da mão, dá um grito de glória se você puder. Eu preciso concluir. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Eu irei concluir. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Eu vou encurtar aqui, que eu acho que eu já falei demais. Eu vou ser bem breve aqui. 5 minutinhos será o suficiente. Ele é a primeira e a última. Lembra que eu disse para você que a vida tem tendência a ser injusta? Quem lembra, diga amém. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Então a vida é uma viagem, igual a de João. Ninguém aqui tem passagem de volta. Na vida você só vai. E a ressurreição? É ida. Porque voltar é reencarnação. Aí você zerou. Ressurreição é você continuar no ponto que você parou. É um cochilo. Ok? Na vida ninguém volta. Na vida você só vai. Porque depois da morte segue-se o... Acabou. Então, quando você viaja, você tem que carregar mala. Irmão, você tem que levar isso aqui no seu coração.
Porque se você não levar, eu vou acertar esse microfone na tua cabeça. Cadeira. Presta atenção. Quantos aqui estão acostumados a viajar com muita frequência? Levante a mão. Bacana. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Eu e a Cristiane, nós não abrimos mão de viajar. Eu posso dar um conselho para vocês, irmãos? Posso? Conselho. Irmãos, em vez de comprar um iPhone, é um conselho que eu estou te dando. Curta a sua família. Sabe por quê? Que iPhone lança um todo ano. E a gente que é pobre, morador da Baixada, com 13 mil, tu vai para a Europa, santo. Só dica. Porque tem gente que tem iPhone 13 e nunca saiu de Nova Iguaçu. É só um conselho que eu estou dando. É só uma ideia. Só uma ideia. Só joguei por... Joguei por alto. Bom, só uma ideia. Então, a gente não abre mão de viajar. Só que a Cristiane, quando eu viajo para pregar, eu só viajo no final de semana, porque eu levo o B para o colégio, busco do colégio, né, que fama esse negócio é uma ilusão. Então, não posso abrir mão do meu filho, porque ele vai crescer, quando ele fizer 16, vai encontrar a namoradinha, vai me chutar de lado. E eu preciso cuidar dele agora. Então, eu não vou trocar meu filho por púlpito. Não dá para trocar. Então, eu fico em casa. Então, quando eu viajo, eu sei que é muito custoso, então não dá para toda igreja levar. Não dá. É 2 passagens, tal. Então, eu vou, final de semana, volto para casa segunda. Só que quando a Cris vai viajar comigo para curtir, ai, irmão, eu tenho uma malinha quando eu viajo, desse tamanho. Um dia eu desci lá em Montenegro, ela conhece o pessoal de Montenegro, o pastor falou assim, presidente, ô pastor Carlos, você esqueceu a sua mala. Eu falei, não, pastor, essa aqui. Só isso? Para 3 dias? Eu falei, tem certeza? Eu falei, tem. Você precisa ter uma conversa séria com a minha esposa. Eu falei, pastor, não tem conserto. Porque quando eu viajo com a minha, a mala é aqui, ó. Então a gente viaja 5 dias, a Cristiane quer colocar o guarda-roupa na bendita de uma mala. Eu falo, filha, não entra, não vai dar. Então o que ela faz? Coloca centenas de sapatos, 300 vestidos, 400 roupas, e eu fico assistindo aquela coisa bizarra acontecendo. O que eu digo para ela? Você não vai usar isto. Eu vou dar uma dica para você também, varão valoroso. Quando a mulher lhe apresentar esse argumento máximo, qual é o argumento máximo da mulher? Você não é mulher, você não entende. Se cale, porque não tem mais o que discutir. Então ela coloca ali, bom, a mala fica pesando 400 quilos, quem é o palhaço que carrega a bendita da malha? Esse que vos fala. Levo para viajar, volta de viagem, Cristiane solta uma frase brilhante. Qual é a frase da Cristiane? Que eu quero matar ela com faca de pão. Ela diz, não usei quase nada. Então, o que a mala faz? Ô, Maria da Penha, que protege essas mulheres. O que a mala faz? A mala conversa com você. Então, quando você... Eu não uso droga, mas quando você abre a mala... o que a mala está dizendo para você? Bem-vindo às suas escolhas. Porque mala, você carrega o que você irá usar. Opa! Deus está me usando, não está não? Com força? Então, o que eu faço quando eu vou viajar? Vou para onde? São quantos cultos que eu irei pregar? Pronto. Então, a prioridade é o quê? Terno, higiene básica, meu sapato, as camisas sociais e as gravatas. E uma roupa para andar na cidade lá. Pronto. Eu vivo mais de terno do que de roupa normal. E o supérfluo? Você compra em qualquer canto. Supérfluo não se bota na mala. Na mala só carrega coisa que é útil e de valor. Então, quando você nasceu, Deus olhou para a maternidade e disse assim para a vida, você só vai gerenciar. O dono da empresa sou eu. Costa lá na maternidade, dá uma passagem de ida e uma mala, chamada decisão. Conforme você diz sim, conforme você diz não, o sim você bota na mala, o não você tira da mala. Então tem muita gente com dificuldade de viagem porque está carregando o peso que não precisava carregar. Vamos lá. Como a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 fios, corta para lá, corta para cá, primeiro as irmãs.
Lembra quando a tua mãe te disse, não casa com fulano. Fulano não é para você. Você achou que a tua mãe estava de implicância. Só que a sua mãe não estava apaixonada. Ela via que o teu namorado não parava em emprego. Para quem teve oportunidade, não conseguiu fazer o ensino médio. E olha que é só sentar numa bendita de uma carteira, eu vi uma professora ensinar por 4 horas o que você não precisa nem criar. É só associar o que já inventaram. Vem para a igreja quando queria, não dobrava o joelho, não respeita a própria mãe. Tu acha que ele ia te respeitar, santa? Nem emprego o camarada para. Hoje você vem para a igreja, ele vai na frente, vai atrás, não te elogia, não te dá a mão, não fala com você, não te respeita. Porque você botou na bendita da mala. Bem-vindo às suas escolhas. Eu vou parar, ficou pesado o clima aqui. Vou até pedir um fundinho para descer melhor. Não, faz, por favor. Faz para maciar. Escute. E nós, homens, que não casamos com virtudes. Esse é o papo reto. A gente casa com curvas. Como se beleza sustentasse casamento. Ô, queridão. Você tá... Ai. Ah, mas era um violão. Hoje é um banjo. Não, porque... Beleza. Irmão, o corpo muda. Muda ou não muda, irmão? Muda. Não adianta que muda. A vida de um pastor é uma vida de maldição. É barriga grande e perna fina. Não adianta. Percebe? Deus vai te visitar também, já. Não adianta. Beleza, vai. Essa mulher que você casou, se mandar abrir a Bíblia em Sofonias, ela não acha. O negócio dela é roupa, sapato, TikTok, Instagram. Se mandar fazer uma redação, ela erra o nome. Não ora, não lê Bíblia. Para esticar o lençol da cama que dormia, a mãe tinha que dar uma surra. Vassoura só conhece de nome. A mãe dela te disse, não criei minha filha para ser uma mulher assim. Ela é uma rainha. E você, plebeu, foi lá meter o bico onde não devia. Não botou na mala, queridão? Quem aqui quer ser rico, levante a mão. Ah, não vai levantar não, santo. Eu me senti um pecador, eu falei assim, nem sei, eu vou tomar agora. Para mim. Lembra quando sua mãe e seu pai, para quem teve a oportunidade, dizia para você, estuda. Estuda. Porque se você não estudar, tu não vai chegar em lugar nenhum. Com estudo já é difícil. O que você fazia? Fingia que perdeu a hora, fingia que estava doente, queria jogar bola, soltar pipa, beijar na boca. E é sacrificante estudar. Eu faço coro com você. É sentar, como eu vou repetir. Você vai para a escola, cama, aluguel pago, luz paga, água paga, comida na mesa, papai e mamãe. Você só precisa abrir o bendito de um livro e ler. Só ler. Ah, eu sou burro. Mentira. Você conhece de futebol, conhece de perfume, conhece de sapato, não vai conhecer de matemática? É preguiça, irmão. Mas eu vou fazer um sindicato com você. Vamos fazer um sindicato. Eu vou cortar esse dedo aqui, a gente vai fazer um sindicato, vai dar tudo certo, a gente vai processar os professores. Me visto de vermelho, vai dar tudo certo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você abre a mala, você quer que a vida ande. Mas a mala está dizendo, você botou isso aqui. Como é que você quer que a vida ande? Só que como Deus é misericordioso, Ele é a primeira e a última letra. E o que é a última letra? É um Tav. Tav tem som de T. Só que os judeus dizem que a letra Tav, ela parece ter 2 letras, e parece mesmo. Um Dalet, que é uma linha na vertical e na horizontal, e mais uma letra aqui. E um Nun. Então parece 2 letras, D e N, que é o radical da palavra Dan. Quem é Dan? Dan é uma das 12 tribos de Israel, e aqui vou encerrar. Quem quer ouvir, diga amém. Uma das 12 tribos de Israel, que quando estava acampado em volta do tabernáculo de Moisés, pastor Clebson, tinha uma nuvem em cima. Quando a nuvem levantava, qual era a ordem? Desmonta o tabernáculo e vai.
Quando a nuvem parava, qual era a ordem? Monta o tabernáculo e para. Então a vida está aqui nesse processo do deserto, porque a vida é um deserto da vida que você vai sem saber a volta e que você monta amanhã com as peças que você carrega hoje. Então a vida vai e as pausas que ela dá, ela quer que você construa algo com as peças que você carregou no passado. Só que na hora da pressa, tinha muita tribo que queria construir na manhã, deixando peça caída lá atrás. Então as pessoas iam construir e o projeto ficava torto, porque não vigiaram naquilo que botavam na mala. Então tem muita gente que o projeto está torto, e não é o diabo. Não respeitou pai, não respeitou mãe, não dobrou o joelho, não falou com Deus primeiro, perdeu tempo na ignorância, viveu no pecado, hoje quer construir projetos, mas ele está torto. E a tribo de Dan era a única que ficava para trás, e Deus deu uma responsabilidade para Dan. Qual é a responsabilidade de Dan? Fiscalizar o chão. Então Dan ia olhando para o chão, ia recolhendo a ferramenta, e Deus dizia: vai lá no amanhã. Só 2 ali já levantaram a mão, porque tem gente que vivia escravo, mas agora que está subindo para a terra prometida, eu não vou deixar projeto dos meus filhos tortos, eu vou devolver a peça que faltava. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Alguém está sentindo essa presença? Levante a sua mão em sinal de receber, que eu vou concluir agora. Levante a sua mão. Só está perdido para quem não serve a Deus, essa é a grande sinceridade. Mas você que honra Ele, você que está esperando Ele, Ele me trouxe aqui esta noite para lhe dizer: eu tenho a peça que falta para a tua família ficar em pé novamente. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Eu tenho a peça que falta para consertar a tua finança, para consertar a tua vida emocional, para consertar principalmente a tua área espiritual. Só quem quer a visita da tribo de Dan, fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Diga para 3 crentes aí que está ao seu lado: seu projeto não vai morrer torto. Diga: Deus pode te dar a ferramenta que falta. Deus pode te dar a ferramenta perdida. Deus pode te dar a ferramenta perdida. Feche seus olhos aí, por favor. Qual é a ferramenta que qual é a peça que te falta? 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 Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero acabo cometendo. Cante. Em meu ser, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Cante. Essa é a maior libertação. Então
Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Até. Pois quando estou em tua, eu posso fazer. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Seja livre de toda algema do teu passado agora. Seja livre de toda a vida do passado de pecado que você levou. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu posso restaurar a sua vida. Eu posso colocar a tua vida em pé novamente. Alguém está sentindo a presença do Espírito de Deus? Faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Se você pode adorar, Jesus pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua vida. Eu quero orar por você. Você que chegou aqui esta noite, afastado da igreja, sem Jesus. Você conhece o caminho, mas talvez os seus pés vacilaram por algum momento, como o de Asaf. Eu quero lhe dizer isto: o seu Senhor está com os braços abertos para te receber de volta. Não existe projeto bem construído se Jesus não for a pedra fundamental da sua vida. Deixe Ele entrar na sua vida de vez. Deixe Ele operar sua vida de vez. Aonde está a primeira vida que quer voltar para Jesus? Nós queremos orar por você. Pastor, eu preciso de ferramentas de volta. Está vindo a primeira alma. Você pode glorificar a Deus? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Que céus e terra passarão. Onde está a segunda vida? Está vindo a segunda vida. Está vindo a segunda vida. Todos velho dobrará. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Todo ser confessará. Está vindo a terceira vida. Está vindo a quarta vida. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim. Onde está você? Onde está você? Está? Vamos! Que céus e terra passarão, mas o teu nome. Bora, posso, cante! É eterno.
estou tímida, eu estou tímido. Alguém vai pegar na tua mão. Alguém te trará aqui. Só falta você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Para nós encerrarmos. Tem uma presença de Deus muito forte em nosso meio. O dono da tribo de Dan está aqui nessa quarta-feira, dizendo: eu tenho a peça que te falta. Eu tenho a peça que te falta. Aonde está você? Aonde está você? Vem para Jesus. Vem para Jesus de vez. Eu sei que seu coração está quente. Ei, eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maraná. Só falta você, querido. Só falta você, querida. A presença de Deus é mais real do que esse microfone. E Ele vem atrás de você. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Vem rápido. Eu não imaginava que era língua. Vem pra Jesus. Que era língua. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Quantos estão felizes por essas lindas almas? Aplaudir com força. Aplauda misturando com aleluia, com glória a Deus. Só Deus é digno, só Deus é digno, só Deus é digno.